Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 8 de Carta de São Paulo aos Romanos. Então, pegue aí seus cadernos, seu caderno, suas canetas, sua régua e bora começar. Vamos rezar uma Ave Maria hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, São José, que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá então, capítulo 8. O Espírito dá a vida. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou. Em Jesus Cristo, a lei do pecado e da morte. Então, versículo 1 e 2, temos aqui princípios eternos, né? Tem condenação para aqueles que estão em Cristo. Cristo é a lei suprema, né? A lei do Espírito que nos liberta. O que era impossível à lei, visto que a carne se tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio filho numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte. Marca aí como princípio o versículo 6. Enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Então, quem gosta da carne é a morte, né? E a aspiração do Espírito é a vida, é a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Versículo 8. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Marca aí versículo 8 como princípio. Aqui é assim, sabe que a carne e o espírito eles estão sempre brigando, eles nunca estão colaborando um com o outro. Por exemplo, a gente vai rezar na madrugada, a nossa alma quer isso, né? O nosso espírito quer estar em oração, mas a nossa carne é fraca, a nossa carne não quer. A nossa carne vai lutar com sono, né? Nós temos que ser fortes, porque o nosso espírito é muito mais forte do que a nossa carne. Então vai dar sono, vai dar fome, vai dar dor, vai dar um monte de coisa, porque essa batalha é entre carne e espírito. Então temos que ser, né? Temos que aspirar o céu, temos que aspirar a vida eterna. O que é da carne é o que? Vou me entregar isso aqui, tô cansada, não vou rezar não. Não, tô cansada e aí sim que eu preciso... É aquela frase, né? Quando eu sou fraca que sou forte. Não, nossa carne é fraca, então temos que fortificar o nosso espírito. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo... Eita, peraí... Quase cai tudo aqui. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em nós. Então, versículo 11, aqui temos uma promessa, né? Se temos Cristo que habita em nós, então ele nos dará vida, né, aos nossos corpos mortais. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. Versículo 13, também temos outra promessa. De fato, se viverdes segundo a carne, havereis de morrer, certo? Certo. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Versículo 14 e 15 temos princípio eterno.
Pois todos os que estão conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Que sejamos batizados, que sejamos conduzidos pelo Espírito de Deus para nos tornarmos filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16. O Espírito mesmo dá testemunho ao vosso espírito, de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Peraí. Aqui temos também a promessa, né, ó. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Contanto, tem aqui um porém, né? Um contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Então, se sofremos com ele, seremos glorificados. É uma condição aqui, né? Uma condição de uma promessa. Peraí, cadê minha régua? Marca aí, então, essa condição. Versículo 17. Marca aqui. Contanto que... Então, temos ali uma promessa, contanto que, certo? Versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela liberta do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Gememos em nós mesmos, aguardando a adoração, a redenção do nosso corpo, porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos, né? O essencial é invisível aos olhos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Olha só que linda essa mensagem. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. É o Espírito que habita em nós, sabe de todas as coisas. Nós que somos fracos, né? Nós não sabemos rezar, nós não sabemos pedir, mas o Espírito que habita em nós intercede por nós com gemidos inefáveis. Eita nós, hein? Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são os eleitos segundo seus desígnios. Então, aqui temos uma promessa. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Versículo 31. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma promessa, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas?
Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui temos um princípio. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Jesus Cristo, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus, é quem intercede por nós. Jesus, nosso intercessor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Versículo 37, então, é um princípio. 37, 38 e 39. Seguimos aqui com princípios eternos, certo? Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra e qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, que nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada poderá nos afastar, né? Nada poderá nos apartar do amor de Deus. Nada, nenhuma coisinha poderá nos afastar do amor de Deus. Que princípio, né? É assim que funciona no céu. Pois nada nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só que lindo esse capítulo 8, não é mesmo? Uma mensagem, somos filhos de Deus, somos chamados para o céu, não é mesmo? Que a vida em espírito, somos chamados, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou, somos mais que vencedores. Nossa esperança não é sermos livrados do sofrimento, mas participar da glória de Deus como seus filhos. Eu sou filha de Deus, você é filha de Deus. Então, nada poderá nos afastar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é mesmo? Se Deus está do meu lado, quem é que pode? Ninguém pode. Deus é muito maior. Então, aqui terminamos o capítulo 8. Deixa aí sua mensagem, que você achou desse capítulo. E uma ação, né? O que nós podemos fazer diante de tudo isso aqui. E até o próximo.